e intercessão. Eu vou pedir Dona Yolanda, que comece, Dona Yolanda, então agradecendo aí pela semana que passou, pelo o nascimento da Sara, neta do Paulo, né? Pelos irmãos que se recuperaram da doença, né, da Covid, e agradecer ao Senhor, né, pelas nossas famílias, que Ele continue cuidando delas. Então, nós vamos orar com a Dona Yolanda, nesse primeiro momento. Tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, oh Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, oh meu Deus, por este momento, oh Pai, que o Senhor está nos dando, meu Pai, de aprender um pouco mais, oh Pai, da Tua palavra. E agradecer também, Senhor, pela semana, por tudo, Pai, que já aconteceu, pelas bênçãos, oh meu Deus, a cura de cada pessoa que se encontrava enfermos, oh meu Deus. Que o Senhor continue abençoando, Pai querido, a cada um. E agradeço também, Senhor, pela vida da Sara, Pai, neta do irmão Paulo. Que o Senhor, oh Pai querido, abençoe essa criança, Pai, que ela cresça nos caminhos, assim, com saúde, nos caminhos do Senhor, Pai. O Senhor dê a eles sabedoria para cuidar dela, Senhor, educar-nos no teu caminho. Peço que o Senhor abençoe cada um de nós, que tenhamos a mente, concentração na mente para aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora eu vou pedir nossa irmã Salome, que ore, Salome, pela paz nos lares, que ore para continuar orando pelos enfermos, né? Aqueles que ainda estão no processo aí dessa Covid, outras doenças, tratamentos, né? Buscando tratamento de saúde, nessas lutas aí nos hospitais, pelos nossos idosos, irmãos idosos, pelo pastor que está em viagem, que Deus cuide dele lá, da família dele aqui, e pela liderança da nossa igreja, né? E depois eu faço o encerramento. Tem mais um motivo de oração também, né? Que é a família do menino Arthur, que a Andressa colocou no grupo da igreja, um menininho de 2 anos, estava com pneumonia, morreu. Deus está consolando essa família, que é muito triste isso, né, meus irmãos? Então vamos orar com a irmã Salome. Olha, eu ouvi André, estou um pouco longe. Está dando para me ouvir? Está um pouco baixo. Está dando para ouvir? Tá, minha irmã, pode orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Pai, pela Tua presença nas nossas vidas, por ter nos guardado, Pai, até aqui, dirigido as nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, os momentos alegres e pelos momentos difíceis, ó Pai, porque sabemos que em tudo o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai. Nós sabemos que a Tua palavra é a verdade e nós acreditamos, Senhor, e confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor está nos protegendo, ó Pai. Agradecendo por mais essa reunião, Senhor, que estamos tendo o privilégio de participar e oferecer ao Senhor nosso culto, a nossa adoração, ó Pai. E Deus, que o Senhor receba, ó Pai, do fundo do nosso coração, nosso imperfeito louvor, Senhor, mas no nome de Jesus, Senhor, receba, ó Pai, dos altos céus. Senhor, ó Deus, sabe, ó Deus, das pessoas que estão enfermas, nós muitas vezes esquecemos o nome, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor sabe, ó Deus, aqueles que estão se recuperando de Covid, ou de gripe, de qualquer uma outra enfermidade, ó Pai, Tu conhece, ó Deus, a necessidade de cada um de nós, Senhor amado. Queremos, ó Pai, interceder nesse momento pela família daquela criança, do Arthur, que faleceu,
Nós podemos imaginar, ó Pai, quantos corações daqueles familiares, daqueles pais estão nesse momento, ó Pai, mas no nome de Jesus, Senhor, dê o conforto, o consolo, Senhor, que só o Senhor mesmo pode dar, ó Pai. Então, Senhor, nós pedimos pela liderança da igreja, Deus do Jardim América, Senhor, que conhece, ó Pai, nessa cidade de cada um. Tu sabe, ó Deus, são homens, mulheres, ó Deus, dedicados ao Senhor, mas cheio de falhas, ó Deus, de faltas. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós não somos perfeitos, mas o Senhor, ó Pai, estando conosco, o Senhor pode tornar nossas obras perfeitas, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor Jesus interceda por nós, Senhor, no nome de Jesus, porque só o Senhor pode mudar, ó Pai, as nossas ações, e muitas vezes, ó Pai, falhamos, mas não sentimos prazer, ó Deus, quando falhamos, nós sentimos tristeza e pedimos que o Senhor perdoe, ó Pai amado. E cada um, ó Deus, presbíteros, diáconos, pastores, todos, ó Pai amado, esteja debaixo da tua mão, Senhor Deus. Que tenha humildade, tenha, ó Deus, para poder dirigir esta igreja, Pai. Nós sabemos que não é fácil, Senhor, temos desafios, mas, ó Pai, com o Senhor dirigindo a vida deles, ó Pai, eles são mais do que vencedores. Eu sou o pastor que está em viagem, guarda o teu servo ali, Senhor, onde ele estiver, onde ele entrar, que ele possa, Senhor, ser guardado por ti, que ele possa testemunhar, o testemunho de um verdadeiro servo do Senhor, Pai. Eu sou o pastor Fábio, nesta hora, que vai trazer a mensagem do Senhor, que ele fale, ó Deus, unicamente aquilo que for permitido por ti, orientado por ti, Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas faltas, nossas fraquezas, muitas vezes, ó Deus, mas em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por todas as orações aqui feitas, ó Pai querido. Lembramos ainda da Kathleen, ó Pai, no seu tratamento, da quimioterapia. Lembramos da Michelle, do Jonathan, ó Pai querido. Dos demais irmãos, Pai amado, também. Toma conta de cada um, Senhor. Que esse estudo seja agradável a Ti, ó Pai. E que o Senhor sempre nos motive a estar aqui unidos, como família do Senhor, para aprender cada dia mais. Assim oramos agradecidos, ó Deus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos continuar e hoje avançando para o final deste sermão, o sermão profético, a última parte. Ele começou no capítulo 24 e ele vai terminar aqui no capítulo 26, versículo 2. E logo após o sermão, nós já estamos vendo, já veremos, né, o momento da paixão de Cristo, o momento onde Cristo será crucificado, julgado, crucificado e depois ressurgirá dos mortos. Eu preciso apenas fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós vimos na última semana. Na última semana, nós vimos que o final, basicamente, do sermão de Jesus é um alerta para os seus discípulos. Jesus está alertando os seus discípulos com respeito à vigilância. Vigilância. É muito fácil acontecer no nosso meio a acomodação, né? É muito fácil acontecer a falsa segurança. Pessoas que olham e falam assim, eu estou salvo, eu já estou garantido, e a pessoa entra numa falsa segurança, numa acomodação, e isso muitas vezes indica que essa pessoa, de fato, nunca foi salva, que ela, de fato, nunca foi chamada verdadeiramente pelo Senhor. Ou, às vezes, também é um momento de frieza espiritual também, não é? E como é que Deus trata os cristãos quando eles entram nesse momento de frieza espiritual? Ele os disciplina. O Senhor usa a vara da correção. E muitas vezes o Senhor usa o próprio inimigo, não é? Para poder testar, para poder disciplinar o seu povo. Nós vimos na última semana que o Senhor Jesus bate bastante na tecla da vigilância, que ele até chega a dizer que, olha,
ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem irá voltar. Portanto, fiquem atentos, portanto, fiquem vigilantes, esperando esse momento, ok? E aí, hoje, nós vamos caminhar para o final do sermão. E aí, ele vai contar uma parábola. Depois de falar a parábola das virgens, né, das 10 virgens, e o objetivo principal daquela parábola é mostrar a necessidade da vigilância e de sermos cheios do Espírito Santo, estarmos prontos para a vinda do Senhor, ele então começa a desdobrar um pouco mais o assunto da vigilância e mostrar que a vigilância não é uma passividade, tá? Ser vigilante não é ficar parado, esperando Jesus voltar sem se mexer, certo? E a próxima parábola, que é essa que nós vamos ver hoje, a parábola dos 10 talentos, ela vai nos ensinar um pouco isso, ok? Vamos então para esse texto que está lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo de número 22. Eu gostaria de pedir o auxílio de alguns irmãos. Janaína, você consegue ler, por favor, do 14 ao 22, que está na tela? Leio sim. Okay. Mateus 25, 14 a 22. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mesmo mais o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Continua a leitura, por favor. Disse-lhe o senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirarei-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ok. Meus irmãos, vamos voltar aqui no começo dessa parábola e vamos olhar algumas coisas que vão nos ajudar a compreender melhor a parábola. Olha só como começa a parábola. Pois será como, certo? Quando Jesus usa essa expressão, pois será como, a pergunta que a gente tem que fazer é: do que você está falando? E isso não está aqui, isso está lá no começo do capítulo 25. Se você olhar na sua Bíblia aí, eu não coloquei na tela, Jesus está falando sobre a vinda do reino dos céus. E aí lá no capítulo 25, no versículo 1, é dito assim: então o reino dos céus será semelhante, aí ele vai falar a parábola das 10 virgens. E aqui no versículo 14, ele fala, no versículo 13, ele fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, a hora que o reino dos céus virá. E aí ele diz: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país,
chamou seus servos e lhe confiou seus bens. Ou seja, essa parábola, ela se situa dentro da realidade de que é preciso vigiar, é preciso estar atento para a volta do Senhor. E aí Jesus então introduz essa parábola, e é interessante que a parábola começa com uma coisa que naquela época era algo que chamou muito atenção. Para nós hoje pode não chamar tanta atenção, porque nós não usamos essa medida aqui, né, de peso, né, que é o talento. E o texto diz que 3 pessoas, 3 servos, receberam uma quantidade diferente de talentos. A um foi dado 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. É importante a gente entender que essa aqui é uma unidade de medida, certo? E essa é uma unidade de medida que ela pode variar um pouco dependendo do objeto que está sendo colocado. Por exemplo, se fosse talento de ouro, por exemplo, valeria um pouco mais. Se fosse de prata, da mesma forma. Se fosse de cobre, o valor é diferente. Eu colocarei aqui na tela esse texto aqui, porque isso aqui é muito importante. Olha só, o valor diferia de um lugar para o outro e de uma época para outra. E também dependia do metal que era usado na sua confecção, se era cobre, prata ou ouro. Um talento ático equivalia a não menos de 6.000 denários. Um trabalhador ordinário precisava de quase 20 anos para ganhar um talento, certo? É evidente, pois, que na presente parábola estamos tratando com um homem rico, um rico homem de negócios, porque ele tem 5 talentos. Se olha só, se uma pessoa poderia demorar 20 anos para poder ganhar um talento, imagina o que era 5 talentos, certo? Então, era muita coisa, um século aí, certo? Naturalmente, ele não quer que o seu dinheiro fique sem rendimentos durante a sua ausência. Deve ser usado de modo que seja proveitoso. O proprietário de toda essa riqueza não é simplesmente rico, mas também sagaz ou esperto, né? Ele percebe que nem todos os seus servos ou escravos possuem igual habilidade para os negócios. E assim, calculando a habilidade de cada um, ele permite que um servo tenha 5 talentos, o outro 2 e o outro 1. Note que o ponto aqui não é a gente saber com precisão quantos talentos valia, esse não é o ponto. O ponto é a gente entender que isso aqui está falando de uma riqueza, certo? Esse senhor que vai, ele deixa na mão das pessoas uma riqueza. E na parábola, isso tem a ver com dinheiro, tá? Isso tem a ver com uma quantidade enorme de dinheiro. Se um talento valia 20 anos de serviço, imagina 5 talentos. E com um é ficado 5, com o outro 2 e com o outro 1. Ou seja, há aqui também expressa, como o Hendricks coloca, que o Senhor sabia da capacidade de cada um dos seus servos, portanto, ele deixa na mão de cada um dos servos de acordo com a sua capacidade. Vamos olhar aqui, ó. Essa aqui é uma tabela que mostra basicamente a questão do talento. Basicamente, um talento ele variava de 34 quilos, 272 gramas, ou até 40 quilos, certo? Essa é essa unidade de medida. Quando alguém fala um talento, basicamente, na nossa forma de entender, é como se fosse 40 quilos, aproximadamente. Imagina só se fosse ouro, né? Imagina 40 quilos de ouro, né? É muita coisa, não é? Basicamente, nós temos aí ó, essas medidas, né? E aqui embaixo, ó, onde tem o talento, né? Que basicamente era usado para poder medir prata e ouro, era equivalente a 6.000 denários, né? Calculando que um diarista no Brasil ganha o equivalente a 10 dólares por dia, essa forma de se escrever aqui, de se pensar, isso aqui já está bem para trás, né? Porque um brasileiro basicamente não ganha 10 dólares por dia, né? Um talento de prata valeria, por exemplo, 60.000 dólares, né? E o talento de ouro valeria basicamente 30 vezes mais do que isso. Então, uma diária hoje é mais de 10 dólares, porque um dólar não é 5 reais? O dólar está 5 reais, né? Então, se for 10 dólares, a pessoa só ganharia 50, né? Mas geralmente uma.
mas lá sempre Ganha até ganha, mais, né? De né? fato. Colocando assim, de fato, é isso mesmo. Mas olha só, o importante é a gente entender que um talento, então, seria, se fosse 40 quilos de fato, é muita coisa. Eu não sei quanto que está o quilo do ouro, se alguém souber aí pode falar, mas eu não olhei. Mas assim, eu imagino que deva estar muito caro, né? Porque uma aliança de casamento aí vai girar sempre em torno de 2, 3 mil reais ou até mais, né? E uma aliança tem gramas, né? Então imagina aí 40 quilos de ouro. E essa é uma medida que aponta para a questão do tesouro, daquilo que está sendo deixado na mão da pessoa. Lembre-se que nós terminamos na última terça-feira falando de vigilância. E agora é dito que o Senhor foi, né? Esse Senhor vai e deixa na mão das pessoas uma quantidade específica de um tesouro que era um tesouro bem grande. E olha só, eu gosto muito dessa frase, eu coloquei aqui essa frase do D.A. Carson, e olha o que ele diz. A parábola insiste que a vigilância que deve marcar todos os discípulos de Jesus não leva à passividade, mas a cumprir sua obrigação, a crescer, a poupar e a desenvolver os recursos que Deus nos confiou, até que, depois de muito tempo, o Senhor volte e acerte as contas. Lembre-se que é isso que está na parábola. É dito que o Senhor foi e deixou um tesouro na mão de cada um, e depois de muito tempo ele volta. O Senhor Jesus, naturalmente, está falando da sua ida, a sua ida aos céus. Ele ressuscitaria depois da sua morte e iria aos céus. E lembre-se que uma das dádivas que Jesus deixou conosco foi o Espírito Santo, que basicamente nós podemos dizer que é o tesouro mais precioso que os homens têm. Nessa parábola, a figura do tesouro é personificada pela questão do dinheiro. E a pergunta é, o que tem uma coisa a ver com a outra? Ora, aquilo que o Carlos coloca aqui, nós temos que ficar, de fato, vigilantes. Mas nós recebemos recursos, nós recebemos tesouros da mão do nosso Senhor. E se o sermão profético trata desses últimos dias, a grande pergunta é, o que nós temos feito com aquilo que Deus confiou a nós? Esse é o grande X da parábola. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com aquilo que foi confiado a nós? No caso da parábola, se tratava de dinheiro, certo? Mas dinheiro pode ser entendido também como tesouro, como riqueza. E a pergunta é, quais foram as riquezas que o Senhor nos confiou? Quais são as riquezas que estão confiadas a nós? E como nós estamos gerindo essas riquezas para o momento da sua volta e para o momento do acerto de contas? Essa é uma pergunta importante para nós. O Senhor está levando os seus discípulos a não virarem as costas para essa necessidade de que, olha, vocês foram chamados, vocês tiveram uma responsabilidade de receberem tesouros. E esses tesouros podem ser coisas mais diversas. Nós vamos ver um pouquinho daqui à frente algumas coisas que podem ser personificadas nisso aí. E a pergunta é, como vocês estão lidando com isso? Como vocês estão lidando com aquilo que eu dei a vocês? Olha só, quem pode ler esse texto que está aí na tela, por favor? Eu posso. A essência da parábola, pois, é esta: que cada um seja fiel no uso das oportunidades de serviço que o Senhor lhe deu. Tais oportunidades, concedidas a cada um segundo sua capacidade, dada por Deus, por gratidão a Deus, deveriam ser aperfeiçoadas de tal forma que a glória do Deus Trino seja promovida e seu reino se estenda e seus pequeninos sejam beneficiados. A negligência é castigada, a diligência é recompensada. Note que é isso que vai acontecer na parábola. Quando o Senhor voltar, aquele que tinha 5 talentos, ele trabalhou aquilo que o Senhor deixou para ele, e ele não perdeu nada, pelo contrário, ele multiplicou aquilo que ele tinha tido sob o seu controle. O outro, a mesma coisa. Mas o outro foi negligente. O outro não trabalhou
as riquezas, o outro não trabalhou os recursos que lhe foi confiado. E ele foi chamado de um servo mau. Ele foi chamado de um servo negligente. Note que na vinda do Senhor Jesus, isso vai ser cobrado de nós. E isso, para nós, tem algumas aplicações já desde cara que são muito importantes. Que o uso que nós temos feito das capacidades que o Senhor tem nos dado. Que uso que nós temos feito das bênçãos que o Senhor Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Que uso que nós temos feito dos talentos confiados a nós. Como nós temos criado, por exemplo, os nossos filhos, que são confiados a nós como riquezas dadas pelo Senhor. Como nós temos criado, por exemplo, a nossa família na admoestação do Senhor, nós estamos produzindo bênçãos, nós estamos gerindo bem esses recursos que o Senhor Deus dá. Nós podemos falar até mesmo do nosso dinheiro, da nossa capacidade intelectual, certo? É muito importante, por exemplo, que eu, como um ensinador, quando termine um ensino como esse aqui, possa ser capaz de fazer perguntas como: o que eu posso fazer para melhorar? Quanto eu posso estudar mais? Quanto eu posso ler mais? Quanto eu posso buscar mais? Quanto eu posso fazer perguntas para as pessoas sobre pontos que eu preciso melhorar? Ou seja, não há possibilidade da gente se acomodar com isso. Eu fico muito triste às vezes, eu preciso dizer isso, e eu falo isso não como uma crítica específica, mas é uma realidade que é muito geral. É muito triste quando você vê uma pessoa com um longo tempo de caminhada cristã e ela realiza um trabalho a longo tempo e ela faz cada vez pior. Nesse longo tempo que ela faz aquilo, ela nunca melhorou, ela nunca aperfeiçoou aquilo, né? É a mesma negligência de sempre, é a mesma falta de competência de sempre. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Certo? Nós precisamos pensar isso também com respeito à nossa igreja, àquilo que a gente faz na igreja, não é? Tem pessoas que, às vezes, trabalham numa coisa e ele nunca progride, ele nunca vai à frente. A pergunta é: o que está acontecendo? Não é? Ou seja, nós estamos usando os recursos que Deus nos deu de forma insatisfatória. Nós não estamos gerindo bem aquilo que Deus nos deu. E eu gostaria de perguntar para os irmãos: como é que você se encontra? Você é um bom servo? Você hoje pode dizer assim: olha, as riquezas que Deus me deu, os talentos que Deus me deu, eu estou cuidando bem e isso tem frutificado. Ou você é alguém que vai dizer assim: Deus me deu muitas riquezas, Deus me deu muitos talentos, mas a grande maioria deles estão enterrados, a grande maioria deles estão parados, silenciados, e eu não tenho feito nada, nem com respeito à minha família, nem com respeito aos recursos financeiros, nem com respeito aos meus recursos intelectuais, nem com respeito a nada. Como é que você está? Essa é uma pergunta importante que esse texto nos faz. E olha, isso faz parte da vigilância. Parece que não tem nada a ver, né? Mas isso faz parte da vigilância, porque Deus está falando assim: se você de fato espera a vinda do Senhor, você precisa esperar a vinda dele sendo bom mordomo daquilo que ele deu para você. Porque se você não for bom mordomo, ele vai dizer assim: você é negligente. Você não é um bom servo, você é um servo mau. E esse é um problema aqui desse texto para nós. Vamos à frente, vamos olhar. Quem pode ler esse texto que está aí? Janaína, pode ler 1 Coríntios 4, do 1 ao 2? Posso sim. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requerer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha só, isso aqui para nós é muito importante. O que se requer de um mordomo? O que o texto está dizendo para nós aqui? O que se requer de qual que é a única qualidade que um mordomo precisa? Ser fiel. Fidelidade. Cuidar. Fidelidade. Ele só precisa disso.
E olha só, vamos tentar resgatar um pouco a história dessa palavra que está aqui, que é a palavra despenseiros. Em algumas traduções está mordomo. Sabe qual que é a palavra grega para isso aqui? Oikonomos. Oikonomos. Por quê? É porque é uma junção de duas palavras. A palavra oikos, que é casa, e a palavra nomos, que é lei. Então, num português bem claro, o dispenseiro ou mordomo era literalmente chamado de a lei da casa. A lei da casa. Parece um nome estranho, né? Mas é daí que vem, por exemplo, a palavra economia. Vem de oikonomos. Economia. Quem que era essa pessoa? Essa pessoa, no tempo antigo, nos tempos onde Paulo escreveu, nos tempos de Jesus, era uma pessoa que ele tinha a chave da despensa. E aí ele recebia um colar e ele pendurava a chave no peito, certo? Esse era o oikonomos. Todo mundo sabia assim, ó, esse servo aí, ele é diferente dos outros. Por quê? Porque ele é o oikonomos daquela casa. Ele é o mordomo da casa. Imagina só o privilégio, né? A pessoa, mesmo sendo escrava, ela tinha alcançado uma confiança tão grande do seu senhor, que o seu senhor, então, dava para ela a chave de toda a despensa. Dava a chave de tudo. E essa pessoa, então, ficava responsável por fazer os relatórios, por organizar a prestação de contas, né, de tudo que era gerido ali. Márcio Soriano. José era o dispenseiro? José, em outra cultura, né, porque essa cultura do tempo de Jesus aqui era uma cultura diferente, mas o trabalho que José fez lá na casa de Potifar era o trabalho semelhante do trabalho do oikonomos. Não é? Ele geriu bem a casa de Potifar e depois ele tornou-se um gerenciador do Egito, né? Ele era segundo no comando do faraó. Então José é um tipo, né, de dispenseiro, de mordomo lá no Antigo Testamento. Mesmo que naquela época essa palavra ainda não era muito usada, né? A cultura grega vai surgir bem depois, quase no primeiro milênio, e nós estamos falando de José segundo milênio, bem lá atrás. Mas a ideia é a mesma, Márcio. A ideia é a mesma, tá? José é um tipo de mordomo também, certo? E olha só, é dito aqui que o mordomo ele precisa ser o quê? Fiel. Ele não poderia, por exemplo, ser criativo. O que é criativo? Criativo é aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer as coisas do meu jeito aqui agora e eu tenho umas ideias mirabolantes aqui. E você já imaginou isso? Imagina só, vou pegar aqui uma pessoa que tem muito dinheiro aqui, Márcio Soriano. Márcio Soriano, imagina que você pega toda a sua riqueza, os seus milhões de euros, entendeu? E entrega na mão de uma pessoa para gerenciar, certo? E essa pessoa que vai gerenciar os seus milhões de euros é uma pessoa que é um aventureiro. É uma pessoa, sabe, assim, que corre riscos. Você confiaria? Não. Pois é. De jeito nenhum. Vocês viram que ele não negou, gente, que ele tem milhões de euros. Então, a gente já sabe muita coisa. Fábio, eu preferia passar para o Paulo. Ah, passar para o Paulo? Então tá bom. Tá certo. Agora, você imagina você passar na mão de uma pessoa que é um aventureiro. Essa pessoa poderia pegar tudo que é seu e perder, certo? O texto está dizendo assim, olha, não é para ser assim. É para ser colocado na mão de alguém que é fiel. Note que o homem lá da parábola de Jesus, que recebeu um talento e enterrou, ele não foi fiel. Mas ele foi conservador, não foi? Convenhamos, né? Quando o Senhor chega, o que ele faz? Ele entrega de volta o talento. Alguém pode até dizer assim, poxa, ele não perdeu o talento. Ele não roubou, certo? Ele não roubou, ele não fez nada. Mas esse é um ponto importante também. O que se esperava de um mordomo que cuida da casa é que ele também trouxesse lucros para casa. Para que ele trouxesse condição de alguém falar assim, poxa, a casa prosperou na mão dele. Não é que a casa apenas fique do jeito que está, mas que ela prospere.
não é? E o homem da parábola, ele não traz prosperidade, ele não traz lucro algum. Por que ele não faz isso? Por causa do medo, por causa da covardia, por causa da negligência, certo? Vamos à frente, vamos olhar outros textos. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, Pedro vai dizer assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Paulo aqui, Pedro, vai nos chamar de despenseiros da graça, dos dons que Deus deu para nós. Você percebe que tanto Paulo quanto Pedro estão tratando a questão da mordomia com respeito também aos dons que Deus nos deu. Por exemplo, o dom, por exemplo, de misericórdia, o dom, por exemplo, de pregação, de cantar, tantos dons que Deus pode dar ao seu povo, e ele está dizendo que esses dons são para ser usados, são para serem gastados, né? Não apenas para serem mantidos, mas para serem frutíferos na vida das pessoas. É isso que está sendo colocado para nós. Por que isso tudo é necessário? Porque haverá um dia em que todas as nossas obras serão julgadas. Você lembra que na parábola é dito que o Senhor volta e pede contas. Paulo vai dizer isso agora para nós em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 a 14. E eu gostaria de pedir para outra pessoa ler, por favor. Quem pode ler? Pode ser Marlene, Gleice, quem puder ler, por favor. Eu leio. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Note uma coisa, não foi eu que coloquei desse jeito, foi os nossos tradutores, eles fizeram bem o serviço. O versículo 13, como é que está aí a palavra dia? Está em maiúsculo, vocês perceberam? Está em maiúsculo? Está em maiúsculo. Por que está em maiúsculo? Porque a ideia aqui é que nós estamos falando do dia do Senhor, da vinda do Senhor. E na vinda do Senhor, o fogo aqui, o fogo do juízo de Deus, que também aponta para a prestação de contas, irá pesar ou irá julgar, purificar todas as nossas obras. E aquilo que é ouro, prata, pedras preciosas, permanecerá. E aquilo que é madeira, feno e palha, aqui apontando para coisas que não têm valor, isso será queimado, certo? Então, a pergunta é, entre o espaço da ida de Jesus aos céus e o espaço da sua volta para nós, a pergunta é o que nós estamos fazendo com as riquezas que Deus nos deu? Porque essas riquezas serão passadas pelo crivo do fogo, serão passadas pelo julgamento do Senhor. E a pergunta é, nós teremos galardão? Nós receberemos galardão? Aqui é um ponto importante. Duas coisas os nossos comentaristas às vezes divergem. É possível um cristão produzir muitos frutos. E é possível um cristão produzir poucos frutos. Mas a ênfase aqui não é na questão da quantidade. A ênfase é na questão da qualidade. Na parábola, um recebe 5, o outro recebe 2 e o outro recebe 1. Mas dos 3 é pedido apenas uma coisa, fidelidade. Certo? Isso é importante para nós, porque no reino de Deus, você já percebeu que tem pessoas assim que têm muitos dons? São pessoas que têm muitos talentos, muitas riquezas. Tem pessoas que não recebeu 5 talentos, não, recebeu 50. E tem uns que recebeu apenas 1. E tem uns que têm poucas riquezas, não tem tanta coisa no sentido de
de dons, no sentido de mordomia daquilo que Deus deu, ele não tem aquilo que o outro tem. Por exemplo, é muito diferente, por exemplo, você pegar vamos usar exemplo aqui de pessoas famosas, né? Vamos pegar, por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes ou Augusto Nicodemos, por exemplo, que são dois, a gente pode usar mais assim como dois expoentes, né? Olha o tanto de talentos, de bens, de riquezas. Eu estou falando agora no sentido metafórico, tá? Não estou falando de dinheiro só, não. Que Deus deu para esses homens. É muito diferente, por exemplo, de um pastor lá na cidade, por exemplo, de Perolândia, por exemplo, né? Perolândia, que tem, sei lá, uma igreja com 10 pessoas, certo? Uma igrejinha pequenininha. Os dois pastores têm talentos diferentes, mas dos dois é requerido a mesma coisa, que é o quê? Fidelidade. Os dois são chamados pelo Senhor a apresentarem os seus talentos e as suas obras com fidelidade, certo? Ninguém pode escapar disso, né? Que isso fique muito claro para nós. Vamos à frente. Depois disso, Jesus entra no grande julgamento. E aí nós já estamos caminhando para o final. Versículo 31 ao 46, depois de falar dos talentos, e ele fala, terminando dos talentos, falando da volta do Senhor para julgar aqueles que têm os talentos, e agora ele entra de fato no grande julgamento. E nós vamos ler o texto. Olha só, versículo 31 ao 36 eu vou ler, depois eu vou pedir para um outro irmão ler. Ele fala assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Algumas coisas aqui históricas nos ajudam a entender o que está acontecendo. No mundo antigo, quando você falava de cabritos e ovelhas, toda pessoa que morava naquela região lá, que conhecia os cabritos e as ovelhas, sabia que os pastores eles tinham um tratamento diferenciado, tanto para os cabritos como para as ovelhas. Por quê? Vocês conhecem cabritos, ou devem ter visto já, que o cabrito não tem o pelo, né, que a ovelha tem, certo? Então, por exemplo, numa noite de muito frio, se você deixar o cabrito no pasto, ele vai morrer, certo? A ovelha consegue suportar mais. Por quê? Porque a ovelha tem uma lã ali que a protege. Se ela tiver tosquiada, não. Mas se ela não tiver tosquiada, ela consegue segurar ali, porque ela tem uma lã. Então, esse ato de separar cabritos de ovelhas era um ato que era muito conhecido. E Jesus usa isso para dizer que o Filho do Homem fará uma separação também. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Note que Jesus é mestre em usar boas ilustrações, né? Essas ilustrações que ele está usando aqui, para todo mundo daquela época, lá ia falar assim: eu entendi, que realmente um pastor faz isso. Ele separa os cabritos das ovelhas, porque os cabritos precisam de um tipo de cuidado e as ovelhas de um outro tipo de cuidado. Essa separação aqui é real. Só que aí ele entra no significado espiritual disso. E ele vai dizer o seguinte: aqueles que vão ficar à direita, certo? São aqueles que são os benditos do meu Pai, certo? E aí ele vai dizer: vocês foram chamados para estarem comigo, porque eu tive fome e vocês me alimentaram. E aí já mudou já mudou tudo a metáfora, tá? Já não tem mais nada a ver com pastor e com ovelha aqui, né? Ele já está dizendo outra coisa. Ele vai dizer: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedaste, eu estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Ou seja, eu
me manifestei nas fraquezas, e vocês cuidaram. Vamos continuar a leitura. Quem pode ler, por favor, do 37 ao 40? Vou ler, Fábio. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que eu fizestes a um destes dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A gente precisa recuperar algumas coisas. Isaías, por exemplo, quando fala da vinda do Messias, ele fala que o Messias vem para quem? Para os necessitados, para os pobres. E essa expressão não diz respeito apenas à questão financeira, mas diz respeito a ele veio para os pecadores, aqueles que não tinham condição de se salvarem e aqueles que entendiam que estavam perdidos. O Senhor veio para esses. E é esses que são chamados de pequeninos irmãos. E aí, o que Jesus está falando? Jesus está dizendo o seguinte: vocês, que são o meu povo, que são aqueles que têm a minha mensagem e que vão levar a minha mensagem ao mundo, precisam fazer o que eu fiz. Porque quando vocês fizerem o que eu fiz, vocês estão fazendo a mim. Porque eu estou junto com o meu povo, eu estou junto com aqueles que eu elegi, e muitos desses são fracos, são necessitados, estão nus, estão cegos, estão em lutas, e quando vocês vão em direção a essas pessoas, vocês estão indo em direção a mim, à minha missão, ao meu propósito. E é isso que eu espero de vocês. Esse texto não tem nada a ver, por exemplo, com a forma como os espíritas interpretam isso aqui, certo? Os espíritas interpretam isso aqui de uma forma dizendo o seguinte: todas as vezes que nós fazemos boas obras, todas as vezes que a gente vai num cais, dá uma sopa para alguém, um pão com mortadela, ou um suco, nós estamos fazendo isso ao próprio Deus e estamos alcançando salvação através disso. Não, não é nada disso. Nós estamos falando aqui da missão primordial, que é levar o evangelho, as boas novas de salvação, certo? É óbvio que nem todo pobre é salvo. Nem todo necessitado tem um coração no Senhor, certo? Então, não é que assim, é necessitado, é de Deus. Não é isso, não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe quem usou isso aqui de forma errada, por exemplo? A teologia da libertação. A teologia da libertação entendeu o seguinte: Deus está no pobre. E Deus é o pobre, como Leonardo Boff chegou a dizer. E isso não é verdade, porque tem muito pobre que vai para o inferno. E tem muito rico que vai para o céu, certo? A questão aqui não é literal, é metafórica. A ideia aqui é que os pequeninos irmãos, os pobres, aqueles que precisam de hospedagem, aqueles que precisam de roupa, aqueles que estão em fome, esse quadro todo apresenta o homem pecador, o homem que necessita de algo, certo? Então, a interpretação não pode ser literal ao ponto de dizer que o pobre, quando eu dou um copo de água para um pobre, eu estou alcançando salvação. Calma, respira, porque não é isso, não. Janaína. É a motivação, né? Como mesmo eu já vi o pastor Márcio falar várias vezes, a gente faz essa obra porque a gente é grato por ter salvo, não para alcançar a salvação, né? A motivação faz todo o diferencial. Faz toda a diferença. E a gente tem que entender que quando Jesus fala aqui, por exemplo, da questão da hospedagem, né? Por exemplo, essa é uma tarefa que a igreja faz, não é? A igreja não hospeda pecadores? A igreja hospeda, a igreja põe para dentro pecadores e os ajuda na sua vida de transformação, de santificação. A igreja faz isso. E é isso que é a tarefa da igreja. Esses são os do Senhor.
Esses são aqueles que vão ser chamados, dito, vinde benditos do meu Pai. Vamos continuar a leitura. Vamos à frente. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O Calvino, João Calvino, quando traduz esse texto e comenta esse texto, uma coisa muito importante que ele diz é o seguinte, que esses cabritos aqui que estão sendo lançados no fogo do inferno, porque não cuidaram dos necessitados, são aqueles que estavam muito ocupados cuidando de si mesmo, olhando para si mesmo, para suas próprias necessidades, e foram incapazes de pensar no próximo. Foram incapazes de levar a mensagem de salvação e de libertação ao próximo, porque, em primeiro lugar, eles nem tinham essa mensagem. E segundo, porque eles estavam muito preocupados com as suas próprias necessidades. E é desses que Jesus está falando, dizendo: vocês são egoístas, vocês são idólatras, vocês pensam em si mesmos e vocês irão para o castigo eterno. Mas também há uma outra aplicação aqui para nós, é que é muito possível que cristãos que foram chamados pela graça de Deus possam esquecer de que são chamados também para dispensar essa mesma graça para outras pessoas. Lembra da parábola dos talentos? De que a pessoa para de fazer, para de ir atrás, para de produzir? É a mesma coisa aqui. Talvez você é uma pessoa que passa diante de várias pessoas necessitadas do Evangelho, necessitadas da roupa do Evangelho, necessitadas da visão do Evangelho, e você não faz nada. E você simplesmente passa adiante. Quantas e quantas vezes pessoas podem ir até você necessitando de uma hospitalidade espiritual, que você as receba em Cristo, e você não faz nada. E você fala assim: eu estou preocupado com os meus problemas, estou preocupado com a minha vida, estou preocupado com a minha segunda-feira, com a minha sexta-feira, estou preocupado com a minha reserva de bens, com a minha reserva de vida espiritual, e o outro é que se lasque. E cuidado, porque você pode ser contado junto com os cabritos e não com as ovelhas, certo? Nós já estamos terminando. A separação do fiel e do infiel, isso aqui é um tema muito recorrente em Mateus. Eu não vou ler todo o texto, mas olha só. Isso aparece aqui no capítulo 7. É dito o seguinte: nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. O Senhor está deixando claro que há dois tipos de pessoas: aqueles que cuidam dos necessitados e aqueles que cuidam de si mesmos. Esses, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Há um outro texto, Mateus capítulo 13, que fala do joio e do trigo. E é dito que o joio será colhido pelo Senhor e o trigo será lançado no fogo, certo? Malaquias capítulo 3, verso 13 a 18, também mostra uma distinção muito importante entre o servo de Deus e aquele que não é servo de Deus. Eu não vou ler o texto todo, mas olha só o que diz o versículo 18. Versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Note que no nosso mundo essas diferenças às vezes podem não ser tão claras, mas no dia do juízo elas ficarão muito claras. O Senhor fará uma distinção clara entre o que serve e o que não serve, entre aquele que cuidou do necessitado, levando a mensagem do Evangelho,
levando também questões de ajuda, porque as duas coisas andam junto, viu? Às vezes a gente pode falar assim, eu fui chamado apenas para pregar o evangelho. Sim, você foi chamado para pregar o evangelho, mas se você, quando for pregar o evangelho, perceber que a pessoa também precisa de uma ajuda física, você tem a obrigação de fazer alguma coisa. Você não pode abrir mão disso também. Amém? Então, a gente já está caminhando para o final. Algumas aplicações que a gente tem que fazer. A primeira aplicação, eu gostaria que a Janaína lesse para mim, por favor. Leio sim. Tudo que temos, sejam oportunidades, seja a capacidade para usá-las com proveito, pertencem a Deus. Nós somos os depositários. Deus é o dono. O que temos continua sendo propriedade sua. Somos administradores. Ver Mateus 25:14. Também Lucas 16:2, 1 Coríntios 4:1, 2, 6, 19, 20 e 1 Pedro 4:10. Ou seja, tudo que nós temos, de fato, não é nosso, é do Senhor. Então, a gente tem que usar isso para a glória de Deus. Outro ponto, eu vou pedir para Mariana ler, por favor, a segunda aplicação. O Senhor nos concede oportunidades de serviço em concordância com a nossa capacidade de fazer uso delas. Consequentemente, visto nem todos terem a mesma capacidade, por isso nem todos têm as mesmas ou um número igual de oportunidades. No dia do juízo, não importará o número de oportunidades de serviço, de talentos. A questão é apenas esta: temos sido fiéis no uso delas? Ou seja, não é se você é um pregador que prega para 100 mil, ou se você é um pregador que prega para 10. Não é se você sabe tocar violão, tocar piano, bateria e fazer tudo ao mesmo tempo. Essa não é a questão. Ou se você não sabe falar, ou se você não teve oportunidade de estar numa escola tendo uma educação formal fabulosa, isso não é o ponto. O ponto aqui é, você tem sido fiel com o que Deus confiou a você? Esse é o ponto. É pouco. Fique tranquilo e pergunte, você é fiel ao que Deus te deu? Esse é o ponto. E aqui também cabe uma outra aplicação para nós. É exatamente por isso também que, na questão política, nós não somos, por exemplo, socialistas. E nós nem acreditamos nisso. Por quê? Porque nós não acreditamos que as pessoas são iguais. Certo? A gente não acredita nisso. Um cristão, por exemplo, não tem problema com pessoas ricas. Pelo menos não deveria. Por quê? Porque é óbvio que tem ricos que ficaram ricos através da opressão. Mas tem muitas pessoas que ficaram ricos porque são pessoas que são bons administradores, são pessoas que sabem gerir os recursos, e Deus deu para elas mais recursos. Então, nós não temos, por exemplo, essa ideia de falar assim, tem que tirar dos ricos e dar para os pobres. Não é isso. Tá? Então, essa é uma posição também, eu estou entrando agora numa questão política, para dizer que nós também não temos essa posição, certo? De dizer o seguinte, olha, nós queremos que todo mundo seja igual. Não é possível que todo mundo seja igual. Nós somos diferentes. A própria parábola mostra que Deus deu talentos diferentes para as pessoas, certo? Então, a questão da capacidade de cada um. Mas aqui também eu não estou entrando numa questão, por exemplo, de pura meritocracia, tá? Porque isso também envolve também uma certa injustiça, às vezes. Por exemplo, né? Suponhamos que você está aí diante de pessoas que nunca tiveram acesso, né, a um serviço de educação decente, né? Porque vieram de origens humildes, e há pessoas que tiveram condições de ter um estudo muito bom, porque tinham questões financeiras envolvidas e tal, e essas duas pessoas vão concorrer a uma vaga pública, por exemplo. É preciso que dê-se uma ajuda, de alguma maneira, a essa pessoa que não teve uma condição de estudar e tal. Então, não é meritocracia puramente. A gente precisa entender que há muita desigualdade que é injusta no nosso mundo. A gente também tem que lutar contra isso, ok? Então, não é apenas dizer o seguinte, não, isso aqui é uma selva
cada um por si, e se nós somos diferentes é porque Deus quis assim, se você é assim... Não, tem muitas outras questões envolvidas. Por outro lado, a gente não acredita também que todo mundo é igual, que todo mundo tem as mesmas condições, as mesmas capacidades, porque a própria parábola, as próprias escrituras mostram isso. Alguns é dado mais, outros é dado menos, de acordo com a sua capacidade. Mas de todos é requerido uma coisa só: fidelidade. Certo? Fidelidade. Vamos à frente, já estamos quase terminando. Vamos lá, quem pode ler aqui essa parte aqui? Natália, consegue ler aí? Consigo sim. Tudo deve ser feito visando ao dia do acerto de contas que virá. Como será visto esse desejo, este pensamento ou este ato no dia do juízo final? Eis a pergunta que deve ser constantemente formulada. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, não tem? Tudo deve ser feito na nossa vida, entendendo que haverá um dia de um acerto de contas. Nós iremos ter um dia de acerto de contas. Tudo aquilo que a gente faz passará pelo crivo de Cristo. Então, nós temos que ficar atentos a isso aí. E, para terminar, Deus não julgará baseado na nossa fala, cada caso é um caso, mas sim sobre o critério de fiel e infiel, o que serve e o que não serve. Tá? O julgamento de Cristo não é baseado em excepcionalidade, sabe? Ah, a Salomé, não, a Salomé, tadinha da Salomé, a Salomé estava ali com uma dor de cabeça, tal, vou dar um desconto para ela. Deus não faz assim, tá? Deus vai simplesmente dizer, esse é fiel e esse não é fiel. Esse, de fato, é o meu filho e esse não é o meu filho. Mas, Senhor, eu preguei, eu fiz um tanto de coisa. Não te conheço. Não te conheço. É assim que vai ser o final. E que a gente possa entender todo esse sermão para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, vocês estão muito caladinhos. Alguém tem alguma complementação, alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, nós já estamos terminando. Eu vou fechar aqui a apresentação. Mariana levantou a mão. Paulo? Essa questão dos talentos, até tem uma coisa engraçada na história. O sociólogo Max Weber, quando ele escreve o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele diz assim, que quando Cristo contou essa parábola, ele fundou o capitalismo do mundo. Sim. Eu estava com um livro aqui, não, está lá em casa. Há um escritor presbiteriano, Paulo, chamado R.C. Sproul. Um tópico desse comentário, ele fala de um capitalismo cristão, sabe? Ele fala que basicamente Cristo fundou um capitalismo aqui, né? Quando ele deu talento diferente para as pessoas e exigiu que houvesse lucro, né? Lucro, né? Isso é importante. Bom, muito bem você ter lembrado aí do Weber. E para ter lucro tem que ter trabalho. Se não trabalhar, não tem lucro, né? Não tem jeito de ter lucro. Justamente porque um talento não fez nada que é preguiçoso, né? De ser socialista, né? Sim, sim. Não, e é interessante porque é uma frase que eu ouvi esses dias de alguém que diz o seguinte: o socialismo é basicamente o seguinte, é você tirar de quem trabalha e dar para quem não fez nada e exigir que as duas pessoas tenham as mesmas condições. E aí, isso é injusto. Então, isso não é muito bom. Agora, por outro lado, é preciso a gente entender que nós vivemos num mundo onde tem muitas pessoas que crescem na base da opressão. E isso também não pode, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da marca, né? Eu preciso falar o nome, a marca Nike e a Mizuno, durante muito tempo eles sofreram sanções porque eles estavam produzindo seus calçados na Ásia, né? Principalmente no Vietnã, e pagando um salário de fome para as pessoas lá, escravizando pessoas, não é? Um cristão não pode aceitar uma coisa dessa, não é? O cristão não pode falar assim, não, tá tudo bem, isso aqui veio de trabalho escravo, isso aqui é muito... Não pode, nós não podemos aceitar isso, né? Por outro lado, a gente valoriza o trabalho, valoriza a questão das pessoas que crescem, das pessoas que produzem, que têm lucro, né? O lucro para nós não é problema, né? Desde que seja feito e conseguido com justiça, né? O lucro não é problema, né? Janaína Vilela.
Fábio, quando você falou de cada caso é um caso, mas as misericórdias de Deus não se aplicam justamente em cada caso específico? Então, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Mas Deus tem apenas um padrão de lidar conosco. Todo pecado precisa ser punido, certo? E todo pecador precisa ser perdoado. E quem é que paga pelos nossos pecados? Cristo Jesus, certo? Então, Deus trata a todos nós que estamos debaixo da sua misericórdia com o mesmo remédio, que é a cruz de Cristo, certo? Então, quando nós formos separados pelo Senhor para morarmos com Ele, nós seremos separados porque Ele aplicou sobre nós a justiça de Cristo, certo? Deus não, ele não deu desconto, entendeu? Para nós. Deus não dá desconto para ninguém, no sentido de falar assim, eu vou usar até uma expressão que as pessoas gostam de usar às vezes, né? Que há várias nuances, né? Há vários tons de cinza, alguma coisa assim. Deus não trabalha assim. Eu poderia dizer que Deus é preto no branco, né? Uma expressão nossa. O pecado precisa ser punido. E quem é fiel, quem é infiel. Ah, mas esse cara aqui é meio fiel. Meio fiel é um infiel inteiro, né? É um infiel inteiro. Então, assim, não tem isso, sabe? Eu sou infiel pela metade, mas o Senhor vai me salvar. Não, não, não. O Senhor vai salvar aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo. Foram colocados na qualidade de servos e agem com fidelidade em todos os seus caminhos. Tá? Fidelidade, Janaína, ela pressupõe a ideia de integralidade, né? Não tem como uma pessoa ser meio fiel, não tem jeito. A dúvida ficou, né? Porque a gente ainda não está livre da atuação do pecado, então a gente ainda carece da misericórdia. Sim. Né? Mas olha só, a gente ainda continua carecendo da misericórdia e vamos carecer da misericórdia até a volta de Cristo. A salvação nossa é pela graça, certo? Tanto a minha como a sua. Sim. Mas a pergunta é o seguinte, e na questão da santificação? Deus não dá desconto para nós, nós temos que fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. A gente tem que ser fiel àquilo que Deus deu para nós, certo? Se você está vivendo e buscando essa fidelidade, o Senhor está dizendo assim, você é alguém que eu chamo de fiel, porque você está buscando ser fiel a mim em todos os seus caminhos. É óbvio que nenhum de nós aqui vai alcançar a expressão máxima de fidelidade nesse mundo, mas a certeza que nós temos é que nós estamos nesse caminho com Cristo, nos purificando e fazendo a natureza pecaminosa morrer a cada dia. Entendi. Não há espaço, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. João fala assim, ninguém pode dizer que não é pecador, porque se disser que não é pecador, está mentindo, certo? Mas também ninguém que vive na prática do pecado pode dizer que é de Deus. Na prática do pecado. Então, essas duas coisas têm que andar, entendeu? Então, assim, no dia do juízo, aqueles que são de Deus completamente. E aqueles que não são de Deus, não são de Deus mesmo, certo? Certo. Obrigada. Consegui entender? Consegui explicar? Ou se tiver dúvida ainda, pode... Não, consegui entender, sim. Ok. Mais alguém? Senão a gente já vai caminhar para o final. Nós já passamos aqui alguns minutos. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos que estão conosco. Nós terminamos o livro de Mateus e eu queria deixar algumas coisas aqui. Eu não vou falar, por exemplo, sobre a morte de Cristo, porque nós falamos suficientemente sobre isso lá no culto das 7 palavras, durante a Páscoa, nós falamos sobre isso. Falamos também sobre a ressurreição de Cristo, né? Então, esses dois assuntos, morte e ressurreição, eles estão muito frescos na nossa memória. Eu não vou, por exemplo, para o Evangelho de Marcos. Eu preguei sobre o Evangelho de Marcos há um tempo atrás. E eu também não vou para o de Lucas, porque basicamente é a mesma coisa de Mateus, só com algumas palavras diferentes. Então, nós vamos pular para João, né? Nós vamos direto para João, porque João é um evangelho completamente diferente, né? E olha só, por mais que a gente falou que o evangelho de Mateus é o evangelho que tem muita citação ao Antigo Testamento, o evangelho de João é um evangelho que
onde muitas coisas do Antigo Testamento se cumprem. Vocês lembram o que Deus disse para Moisés lá, quando encontrou com Moisés, lá na sarça ardente, quando Moisés perguntou o nome de Deus? O que Deus respondeu? Quem lembra? Eu sou. Eu sou o que sou, não é? Sabe aonde vai estar a explicação disso? No Evangelho de João. O Evangelho de João é que vai explicar isso mais de 2000 anos depois, porque essa expressão para nós, eu sou o que sou, fica muito assim. O que significa isso? No Evangelho de João, em 7 momentos, Jesus vai dizer, eu sou. E aí ele vai dar a explicação do que ele é. Ok? Nós vamos aprender isso no Evangelho de João, que é um evangelho muito importante também para a gente usar com novos convertidos, tá? Então, se você tiver, eu quero estudar esse evangelho com alguém, estuda o Evangelho de João, que vai te ajudar muito. Amém? Vamos orar por esse momento, e logo após a oração, eu queria pedir para os irmãos ligarem suas câmeras para a gente poder tirar um print aqui. Eu queria pedir para a Marlene, por favor, Marlene Araújo, orar por nós. Amém. Eu Bondoso posso Deus, fazer. Pai de amor. Opa, só um minuto, Marlene. Tá, pois não. Marlene, eu só queria fazer um pedido. Na sua oração, Sim. você podia agradecer que eu estou muito grata a Deus que minha tia restaurou e está em casa. Ela teve Amém. uma parada cardíaca, um AVC, mas graças a Deus, Deus a trouxe de volta para casa. Ainda está um pouco debilitada, mas a gente acredita que ela vai restaurar Amém. completamente. Amém. Tá. Então vamos orar. Bondoso e eterno Deus, Pai de amor, nós te somos grato, Deus. Nós louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu carinho por nós, pelo teu amor incondicional por nós, pelo teu cuidado por nós, por esses momentos tão preciosos, ó Deus, que estamos aprendendo a tua palavra, que estamos aprendendo mais de ti, ó Deus, porque quanto mais aprendermos de ti, mais, ó Deus, vamos nos achegarmos a ti, ó Pai, e reconhecer a tua presença e reconhecer a nossa carência, a nossa necessidade. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida do Fábio, que o Senhor continue abençoando o teu filho, dando a ele graça, sabedoria, prudência, e que cada dia, cada momento, o seu viver, o seu falar, seja para te adorar, juntamente com toda a sua família. Nós te adoramos por cada um que pôde participar desse momento e que cada palavra, Senhor, ministrada, possa encontrar guarida nos nossos corações e que possamos dar bons frutos para o louvor do teu nome e para a expansão do teu reino. Nós te adoramos pela tia da Janaína, que aprove ao Senhor trazê-la de volta ao seu lar. Obrigada, Deus, porque tu és o Deus que ouve o nosso clamor e as nossas petições. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a ti, que usaste os médicos, usou a todos, tudo que foi necessário para que ela viesse ter a sua saúde recuperada. Amém a ti, Senhora. Toda honra, toda glória a ti, Senhor. Todo louvor a ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque aqui, nesses momentos, nós temos aprendido a te adorar em qualquer que seja a circunstância que venhamos a passar. Agora, Pai, que nós possamos descansar, termos um restante de noite descansado, possamos deitar, descansar mente, descansar o corpo, descansar todo o nosso organismo e que amanhã nós possamos estar juntos, prontos para louvar e engrandecer o teu nome em tudo que vier às nossas mãos. Nós façamos para a honra e glória do teu nome. Nós te adoramos, nós te bendizemos por tudo, Pai. E é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos aí tirar nossa selfie aqui, os que podem aí. Deixa eu colocar o meu óculos aqui para ficar mais bonito, o que não é muito possível, mas a gente tenta, né? Vamos lá. Gleice,
Deus abençoe. Vamos ver, só mais alguns minutinhos, ver se o Márcio vai ligar ali, para a gente poder tirar aqui. Márcio, acho que estava com um problema com a câmera. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Tirei. Deus abençoe a todos vocês, que a graça do Senhor esteja com vocês. Amém, irmão Esdras? Irmão Eunice. Boa noite. Um abraço. Yolanda. Boa noite. Janaína. Deus abençoe. Natália. Deus abençoe você. Bem-vinda, Natália! Oba! É bom que a gente olha a Natália sem máscara, aí a gente conhece melhor a Natália, É verdade, né? é verdade. É isso aí.